Oi gente! Hoje a gente vai encerrar o nosso assunto sobre inteligência emocional aqui no canal Café e Terapia. Se você não viu a primeira e a segunda parte, que é onde a gente conceitua o que é inteligência emocional, como que é o processo de desenvolvimento dessa inteligência emocional, né? Você veja, os meninos vão colocar aqui disponível para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa inteligência emocional nas relações sociais. No primeiro vídeo eu cito Goleman, que inclusive segue aí com as questões de trazer informações sobre inteligência emocional, e no processo dele nessa procura sobre isso, nessa criação desse conceito, ele também em algum momento percebeu que era necessário desenvolver um outro nível de inteligência emocional, que é no âmbito mais social, né? Então veja, lembra, inteligência emocional é a minha capacidade de lidar com as minhas emoções e sentimentos, e quanto tempo eu vou demorar para agir a partir dessa minha capacidade, como eu lido e administro tudo isso, né? E aí, o autoconhecimento vai me dar esse poder de desenvolver e ter uma boa inteligência emocional e ter atitudes mais coerentes com a pessoa que eu quero ser, que eu acredito que eu quero aí me desenvolver e tal. Quando a gente fala que a gente vai para o grupo, isso também sofre alteração, porque lembra, a emoção ela vem a partir de um estímulo externo. Então, ter a vida social ali vai me gerar muitos estímulos externos, né? Então, quando a gente é criança, os nossos primeiros a nossa primeira socialização normalmente está na escola, os amiguinhos da escola. Se tem irmãos ali, aí os dois vão para a escola, e um tem um nicho de amigos, o outro tem outro, né? E aí os pais começam a perceber na casa algumas mudanças de comportamento, de informações e de falas que não acontecem naquela casa, né? Começa a trazer palavras, às vezes algum xingamento que não tem em casa, que aprendeu lá naquela parte que é a vida social da criança. O jovem, é muito comum você ver os jovens tudo com a mesma roupa, né? Tudo ouvindo a mesma música. Eles têm tribos, né? Você tinha sua tribo, João, lá? A minha tribo era a tribo dos nerds, com certeza. O João é nerd, gente. Eu sou rodeada de nerd, aliás, né? Jogava os mesmos videogames, entendeu? Sim, sim. No trabalho tem bastante nerd e é muito bom isso. Então, a galera do videogame, meu irmão também era da turma do videogame, depois ele foi da turma, ele vai ficar porque ela não fala dela, né? Da turma da luta, ele adorava academia de luta e ver filme de luta, né? O rock, ele também foi da turma do rock. Tem isso, a gente vai mudando a turma, né? E aí, por que é importante ter uma inteligência emocional também no social? Porque o jovem, às vezes, ele se desconecta dele. Lá nos primeiros vídeos nós falamos sobre como é difícil reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e ter atitudes coerentes, porque a gente nem sabe dessas emoções e desses sentimentos. Imagina um adolescente, e aí ele vai para o grupo e mistura tudo isso. Então, desenvolver inteligência emocional no social vai me ajudar, além de me relacionar melhor e mais aberto para conhecer este outro, que não é igual a mim, que não tem as mesmas verdades que eu e que não concorda sempre com o que eu acho, também vai me ajudar a não me perder de mim. Então, o que é meu? Quem sou eu? Então sim, eu posso ser do grupo do nerd do videogame, mas tem algumas coisas no João que é o João e que não é o amigo, né? E o adolescente, o jovem, ele se perde muito. A gente fala, Maria vai com as outras, né? Tem adulto que fala isso, eu sou meio Maria vai com as outras, o que o outro faz eu também quero fazer. Por quê? Porque a gente tem um corpo adulto, né? Mas muitas vezes as nossas atitudes não têm essa maturidade emocional toda. A gente não se desenvolveu emocionalmente, como já estão falado nos outros dois vídeos, né? Então a gente vai ali pro social, o jovem vai pro social, ele pode até ser parte sim do grupo de nerds e do grupo do videogame, do grupo da luta, mas ele não pode muito se perder dele, né? É importante preservar ali o que é daquele sujeito, o que é dele, e esse trabalho é dele. Quando a gente vai também para o social, a gente tem essa coisa do contágio, né? Então começa a falar como um amigo, é contagiante, assim, o grupo é contagiante, começa a falar as mesmas gírias, né? Aquela coisa que os amigos falam assim de, nossa, a gente bate o olho uma na outra, a gente já se entende.
Claro, vocês fazem tudo tão igual que a gente já não sabe mais o que é de uma e o que é de outra, né? Tem o seu valor, a gente consegue preservar isso nas nossas relações, é bastante importante essa relação de troca, mas não pode nos fazer nos desconectar da gente. A gente já é tão pouco desenvolvido sobre quem nós somos, sobre as coisas que a gente quer, sobre as coisas que a gente sente. Se a gente ainda for viver a realidade do outro e nos deixar, é por isso que tem tanto problema de autoestima, é por isso que tem tanto relacionamento abusivo, né? Porque a gente meio que fica sujeito através desse contágio daquele outro. E a gente acha que se a gente sair dali, a gente perde a gente mesmo. Mas na verdade nem tinha você. Então, o processo de autoconhecimento também vai desenvolver essa inteligência emocional nas relações sociais. E tem também as confusões, né? Sei lá, no ambiente de trabalho, às vezes tem uma pessoa que você não gosta, né? Às vezes no grupo tem duas amigas muito queridas e uma que você não gosta tanto, mas a outra gosta dela e aí vocês têm que conviver, né? Tem isso também. Trabalho, social, relacionamento afetivo. Então a gente vai para o mundo e nas nossas relações começam os conflitos. Por que começam os conflitos? Porque a gente está esperando que o outro tenha os mesmos valores que nós, né? E às vezes você não gosta de alguém, sei lá no seu trabalho, você não gosta de alguém lá no seu trabalho, você se sente mal diante daquela pessoa e se eu perguntar o porquê, você vai arrumar um monte de apontamento do que você acha que aquela pessoa está fazendo de errado, né? E aí o que acontece nisso? Não é isso. Lembra lá dos primeiros vídeos que eu falei, olha, você não se responsabiliza, você responsabiliza o fato de você não ter tomado o remédio hoje. Então você deu uma surtada lá e brigou porque você não tomou o remédio. Então faltou o remédio, então eu briguei. Eu não brigo, né? Quando você não gosta do colega de trabalho, e acho que todo mundo já viu isso, eu também já vivi isso na época de empresa, né? Se eu perguntar por que você não gosta, você vai pontuar um monte de coisa que você acha que não é tão legal naquele outro, porque você não vai se responsabilizar, você não vai validar o seu sentimento. E o processo de autoconhecimento, ele vai tirar essa responsabilidade que você está dando no outro e vai devolver para você, tá? Sei lá, tem aí, João, alguém que você... O que você não gosta, João? O que é uma coisa assim que você tem dificuldade? Pode não. Bonito! Pode não, que a gente pode aprender com isso. João hoje, gente, ele não tá participativo como sempre, vocês estão percebendo, né? Eu acho que eu peguei alguns pontos focais aí da pessoa, foram vocês que escolheram o tema, não tenho culpa, viu, João? Olha eu aqui fugindo também a responsabilidade. Não, uma coisa que eu não gosto... Pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma coisa específica aí que você pode estar achando que eu quero saber. Não, eu tô, tipo assim, por exemplo, não gosto de fofoca. Você não gosta de fofoca. Então toda vez que você vê... Você não tá trabalhando agora com empresa, né? No momento não, mas eu já trabalhei em alguns momentos. Vamos pensar aí, na empresa sempre tem a fofoca, né, gente? Sempre, normal. Tá acontecendo uma situação de fofoca lá na sua sala de trabalho. E isso causa as emoções, que nós já falamos, né? E desperta as sensações que você julga como negativas quando você ouve uma fofoca. E tem lá um grupinho X que faz a fofoca. Qual que é a sua tendência? Olhar pro grupo e falar, eu não gosto deles, né? Você não tem inteligência emocional para questionar por que a fofoca deles, que às vezes não tem nada a ver comigo, nem com o meu trabalho, nem com a minha área, me incomoda tanto. E isso traz reações físicas. Você vê a fofoca, você fica com raiva, né? Às vezes você tem vontade de falar, ô, fofoqueiro, né? Para aí! E aí começa o quê? Os conflitos, né? Então a inteligência emocional no grupo, ela é de extrema importância também para você aprender a se comunicar. De repente, já deve ter acontecido também, tem alguém lá que você não gostava muito e que depois você conseguiu se aproximar, ouvir genuinamente, sem querer impor a sua verdade para esse outro, e você passa a gostar, né? Ah, ela é meio fofoqueira, mas eu gosto dela. Por quê? Porque eu abri para este outro, né? Então, por aí vai. Todos nós passamos por todos esses processos, muitas vezes o tempo todo, e não reconhecemos eles, né? Por quê? Porque a gente nem sabe que tem,
essas questões todas. Os conflitos acontecem muitas vezes, gente, porque a gente não sabe comunicar as coisas de maneiras não violentas. A nossa comunicação é de imposição, é de violência. A gente entra numa conversa, onde a gente discorda do outro, pra quê? Lembra que a gente foi ensinado a agir sempre com a razão? Razão, eu tenho razão. Eu entro na discussão pra quê? Pra ganhar. Se eu entro pra ganhar, eu vou bater boca com você até eu ganhar. Eu não entro pra te ouvir, pra te conhecer, pra compreender, pra observar aquele grupo e ver por que eles fofocam. Muitas vezes a fofoca, João, ela gera amizade. Você já observou quantas vezes as pessoas, não quero trazer pro gênero, né? Mas assim, às vezes as pessoas, uma fala da roupa da outra lá. Um fala ali da roupa ali. Ah, você viu aquela roupa que feia? Ah, é mesmo, né? E aí ali, ó, já tem uma ligação, né? Cigarro é uma outra coisa que não é positiva para nossa saúde, mas que tem gente que tem muitas pessoas tímidas que desenvolvem o hábito de fumar, porque o cigarro facilita a relação. Aquela simples coisa, você tem um cigarro? Ah, empresta um isqueiro? E aí o isqueiro, eles começam a conversar. Então veja, é algo que não é tão positivo, não é positivo para a saúde, mas que vai me ajudar nas minhas relações, vai me trazer representatividade, vai me trazer sentimento de pertencimento na empresa. Às vezes só tem aquele grupo de fofoca e é a fofoca que mantém o grupo, e eu preciso desse grupo para eu me sentir parte dessa empresa. Então daí a importância que a gente fala sempre, não fica julgando o outro, a história do outro. Escute, observe. E se você não quer fazer isso, que você tem todo o direito, também não fique falando. Não adianta você reclamar da fofoca com reclamações e mais fofocas, né? A gente precisa aprender a trabalhar tudo isso em nós. Então a inteligência emocional nas relações vai nos tirar de confusões, de briga, né? Discussão é legal, gente. A gente precisa ressignificar a palavra discussão. Eu coloco o meu ponto, você coloca o seu, a gente discute, mas a gente não precisa brigar. O fato de eu não concordar com você não faz de você um inimigo. Isso acontece muito com os pais, né? Às vezes você fala, olha, adolescente, se coloque mais. E ele entende que se ele se colocar pro pai, se ele não concordar com o pai, quer dizer que ele não ama o pai. Ou se ele não entende isso, o pai entende isso. Aí não me ama, não me respeita mais, né? Não é isso. O fato de eu discordar de você de uma maneira educada, com uma discussão sadia, não quer dizer que eu não sou capaz de gostar de você, de aceitar. Nós não vamos concordar com tudo. É exatamente concordar com tudo que me desconecta de mim, porque eu tô querendo ser o que você tá esperando que eu seja. Então, a importância da inteligência emocional. É óbvio que em algum momento a gente deixa o irracional vir, a gente falha lá no processo do sentir e do agir, e você tá ali tentando falar, quem nunca, né? Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu tô tentando explicar pra pessoa numa boa, lá na vida normal. Isso aconteceu um dia, João, vou contar aqui, ó, pra vocês, uma questão, uma fofoca. Eu tava num lugar, num churrasco assim com amigos, e um menino queria me convencer que coaching é muito legal, né? E aí assim, independente do que coach seja, depois a gente pode falar disso, né? Lembrar que é uma ferramenta da psicologia, não é uma profissão independente, pelo menos ainda não é reconhecido assim, né? Porque precisa de validação pra isso, não tem. Então, ó, veja como eu já fico né? E aí eu tava lá tentando falar, não, é legal sim, é legal na empresa, é legal que quando é utilizado como ferramenta ali pra ter mais inteligência entre os grupos e tal, e eu tô falando, só que assim, eu não vou dizer nunca pra esse sujeito que é tão científico quanto psicologia, porque isso não é. E a pessoa tá ali, não, é que eu tinha que falar aquilo pra aquela conversa valer a pena. E aí, gente, eu tava no churrasco com amigos, tomando uma cerveja. Foi iniciado o processo na comunicação não violenta, foi iniciado o processo de, olha, é legal, mas é ruim quando vocês acham que isso é uma profissão e que pode tratar, por exemplo, uma depressão, olha que perigoso. Você não vai querer tratar o coração, sei lá, eu tô com problema de coração, eu não vou tratar isso no odontologista, né? No dentista, eu não vou tratar isso lá. Ou no oftalmo, não, eu vou procurar um cara do coração. Então é isso que eu tava tentando dizer. Só que aquilo foi, ó, e pô, num lugar que você tá pra conversar, que você tá, óbvio que falhou.
falhou a emoção, que já é uma coisa que eu já não quero mesmo conversar, ainda mais um churrasco. Falhou o sentimento e a ação foi, meu, para, não é. Eu meio que explodi assim, sabe? E a galera toda do grupo meio que achou que eu tava errada, foi um negócio que ficou mal resolvido. E se tá até hoje ou não, também eu não me importo. Porque é isso, se ninguém quis me ouvir, ninguém quis entender o que aconteceu, e se ninguém quis entender que eu estava tentando numa boa dizer, olha, é legal, mas não é assim que faz, vamos tentar aqui por outro caminho, ou vamos esperar virar ciência, né? Falhou, então é óbvio que vai falhar, a gente é gente, falha aqui nos psicólogos também. Ficou parecendo assim que ela tá brava, ela tá falando de ciência, ela é arrogante e tal, mas teve um antes, né? Teve um antes que não deu muito pra quando a pessoa não para, né? É o que eu falei anteriormente, a pessoa quer te convencer. E assim, a gente que trabalha com isso e que estuda muito, a gente acaba tendo muito mais argumentação mesmo. Não é tão tranquilo você me convencer de alguma coisa, é mais difícil. Até porque, veja, eu tenho um embasamento teórico para falar do que eu estava falando. E isso não pode ser colocado assim. Eu não posso, é como eu disse, eu não posso chegar e levar... eu tô com dor de dente, aí eu vou no oftalmo e eu ainda quero discutir com o oftalmo. Eu quero saber a profissão dele mais do que ele. Veja, né? Então já é tão complicado, eu já tava ali tão, não, mas não é isso, não é isso. Concordar eu não ia mesmo, porque eu não concordo. Só era necessário compreender, ó, eu também não concordo, eu acho que isso tinha que ser revisto. Tá bom, tomara que um dia seja, mas não, a pessoa não para, e aí você tá num momento mais de lazer, eu fiquei e o negócio saiu um pouco do controle. E quem tá de fora, como vem já também, com a sua verdade, com as suas imposições, com o que eu acho que tá acontecendo, porque é óbvio que daí quando eu levantei a voz e eu falei da ciência, eu falei, ficou parecendo que eu era arrogante, mas ninguém viu o antes. Tudo que eu fiquei ali, não. Então tem hora que a gente não vai conseguir. Ninguém tá aqui tentando criar um robô perfeito. O que a gente busca com autoconhecimento, com inteligência emocional, com processo de psicoterapia, com meditação, a gente busca o mais perto do equilíbrio. Mas a gente é gente. Então errei. Eu não preciso entrar num processo de culpa que vai me levar de novo pro buraco. Eu preciso me comprometer de uma próxima vez, ou me afastar de certas questões que não estão me agregando a nada, fazer essa avaliação, ou então me comprometer a fazer diferente, né? Sei lá, de repente eu acho que hoje, se fosse hoje, pensar aí, não tinha pensado isso antes, eu ia falar, não quero falar disso agora, sabe, meio que sair de fininho, né? Talvez eu tivesse feito isso e fosse mais inteligente, mas também foi bom porque me mostrou um monte de coisa que eu precisava ver e foi importante, mas acontece, e aí numa próxima a gente tenta ser melhor, mas a ideia é buscar mesmo um controle de tudo isso. Então é importante também inteligência emocional nas relações sociais. Lembrar uma outra coisa pra gente finalizar, João, que é muito importante falar. Esse caminho de autoconhecimento, de mais discernimento, de domínio de emoção, nós falamos aqui o tempo todo que é um caminho que a sociedade não tem. Então o quanto que a gente também fica mais solitário nisso, né? Tem o ônus e o bônus. Não que eu acho que não vale a pena, eu acho que vale muito a pena, eu acho que a sociedade caminha para esse progresso mesmo, é por isso que a gente vem cada vez falando mais desses assuntos, mas ele é lento e às vezes é melhor você... Por isso que a gente acaba buscando bater papo com pessoas que estão no mesmo desenvolvimento que a gente, né? Para evitar, não que não vá ter conflito, mas vai ter talvez um pouco menos de conflito. Com pessoas que também estão nessa busca de autoconhecimento, de desenvolvimento, porque aí ela também vai falar, bom, os dois vão saber a hora de parar, entende? Pode ser um pouquinho mais fácil, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. É importante também dizer, né, somos gente, pessoas, fazemos coisas, estamos inseridos em tudo isso aí que a gente falou nesses 3 últimos vídeos. Tá aí, gente, inteligência emocional pra vocês, os 3 vídeos estão postados, esperamos que vocês gostem, que faça sentido pra vocês. Você quer dizer alguma coisa, João? Eu tô encerrando aqui. Acho que ficou bem claro, né? Ficou claro? E também, olha, a gente também não pode pegar um recorte do que a gente acha, que a gente escutou, né? Porque como você disse, quando eu levantei a voz, mais pessoas
viram e prestaram atenção e devem ter achado que eu era arrogante. Mas ninguém tava ali a conversa inteira. Né? Então, um recortezinho, deve ser arrogante. Não julgar, né? Não claro julgar. Que o nosso movimento irracional e de vida é primeiro julgar. Mas lembra, como que eu controlo? Julguei, opa, pera, será que é isso? Deixa eu chegar perto, deixa eu ver o que aconteceu, né? Então é exatamente isso, muito bem colocado. E saber isso que você está falando também demanda que eu tenha mais responsabilidade comigo, que eu saiba mais de mim. Até para chegar aqui e falar para você, gente, aconteceu isso comigo, ó. Foi assim, viu? Eu levantei a voz, eu perdi a razão. Você tem que ter tranquilidade para você conseguir assumir quem você é, né? Porque você não é só um lado bom. Não é só um lado perfeito, não é um lado sem emoção, a gente não é isso, ser pessoa é ser tudo isso ao mesmo tempo. O que a gente busca com inteligência emocional? Minimamente equilíbrio, né? E equilibrar, tem hora que pende um pouco pro desequilíbrio, né? Tem hora que pende um pouco pro, não vou nem me relacionar que é pra não brigar. Então também não é legal, né? A gente tá ali tentando fazer esse jogo de cintura. E quem entende muito desse assunto, é complicado. Você falou uma coisa pra mim nos bastidores, que é muito isso. Eu acho que eu me senti muito desrespeitada, né? É assim, não é que você é menos porque você não estudou, mas, você tá falando da minha profissão, me respeita, sabe? Como que eu não faço isso? Eu sempre falo, meu irmão é engenheiro, e quando ele fala de engenharia, eu escuto, eu fico quieta. Eu quero aprender. E quando ele fala de coisas que faz sentido pra mim, pode ser que eu coloque minha opinião, mas eu não vou bater boca com o engenheiro, porque eu não sei de engenharia. A gente vai discutir outras coisas, né? O que ele vai falar de engenharia, eu vou aprender. Eu não vou querer mostrar pra ele, é desrespeito. Eu acho que foi isso. Eu acho que bateu num ponto pra mim que é muito difícil pra mim. Veja, senti lá e eu levantei a voz porque eu não consegui controlar da emoção pro sentimento porque eu me senti desrespeitada. E aí no exemplo que eu dei do trabalho, às vezes mexeu com um valor que é muito sério pra mim, eu não dei conta, né? Mas é legal mostrar isso pra vocês também. Isso é ser gente. Um beijo. Tomara que vocês gostem, que faça muito sentido pra vocês. Até a semana que vem. A gente vai continuar tratando os assuntos escolhidos lá no Instagram. Eu não lembro o que tá, João? Mas semana que vem a gente tem aí outro assunto no ar pra vocês. Tchau, gente. Compartilha, curte. Beijo.